Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso último bloco de questão desse curso da repescagem. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, tá bom? Espero que vocês continuem nessa caminhada até a aprovação. Estamos juntos, conte conosco. Qualquer dúvida, envie via CSD, tá? Não tem pergunta boba, toda pergunta é válida, tá bom? Então vamos à leitura do enunciado. Márcia constituiu união estável com Paulo em 10/10/1988, da qual tiveram 2 filhos. Os companheiros ficaram juntos por 25 anos, quando em 2013 se separaram de forma amigável. Após 2 anos da separação, Márcia decidiu se casar com João, pai de Paulo, seu ex-marido, com quem teve um relacionamento após o divórcio. Dessa forma, após expedida a certidão para a habilitação do casamento, Márcia e João procederam à celebração do casamento em cartório. Diante da situação apresentada, responda. Márcia pode se casar com João após 2 anos da separação da união estável com Paulo? B. No caso apresentado, sendo possível o casamento, qual o fundamento jurídico? Não sendo possível o casamento, qual medida pode ser tomada e quem pode promovê-la? Nossa, pessoal, questãozinha, uns elementos importantes aqui para a gente. Márcia constituiu união estável com Paulo, em 88, ficaram juntos por 25 anos, tiveram 2 filhos, e em 2013 separaram de forma amigável, né? Houve a desconstituição dessa união estável. Após 2 anos de separação, Márcia decidiu se casar com João, pai de Paulo, ex-marido, com quem teve relacionamento amoroso após o divórcio. Dessa forma, expedida a certidão de casamento em cartório. Vamos lá. Márcia pode se casar com João após 2 anos da separação? Pessoal, só para a gente entender aqui, vamos responder aquelas nossas questões de praxe. Depois eu faço um adendo aqui. Qual que é o tema? Casamento. É processual ou material? Material. Uma relação civil ou consumo? Civil. Tem legislação especial? Não. Aonde eu vou pesquisar? Material, Código Civil. E aqui, pessoal, quem não entendeu muito essa temática aqui de Maria, João, que mais o Paulo, sempre faz aquele mesmo esquema que a gente faz quando vai falar de sucessão, né? Aquela parte das sucessões no nosso código, que é Márcia foi casada com Paulo. E depois quis casar. Deixa eu fazer aqui de novo aqui. Ficou estranho. Vamos lá. Márcia e Paulo. E aqui, quem é? João. Eles foram casados e houve a separação. E depois ela casou com João, queria casar com João. Então Márcia pode se casar com João após 2 anos de separação da união estável com Paulo? A resposta é não. Não. Márcia não pode casar com João, pois são impedidos de contraírem matrimônio. Haja vista que sogro não pode se casar com nora, mesmo que ela já tenha interrompido a relação. E qual é o fundamento disso? É o artigo 1521, inciso 2º do Código Civil, que afirma que não pode se casar os afins em linha reta. Olha aqui, ó, a linha reta aqui. Entendeu? No caso, o parentesco é por afinidade civil e não se extingue com o fim da relação que se originou. Ou seja, aquele negócio que a gente brinca, sogra é para sempre, sogro também é para sempre. E também se aplica, porque aqui houve uma união estável, né? Mas se aplica com fundamento no artigo 1595
parágrafo 2º do Código Civil. Perfeito? Letra B. No caso apresentado, sendo possível o casamento, qual o fundamento jurídico? Não sendo possível o casamento, qual a medida pode ser tomada e quem poderá promovê-la? Então vamos lá. Qual que é o tema? Casamento. Processual ou material? Material. Civil consumo? Civil. Tem legislação especial? Não. Onde eu vou pesquisar? Código Civil. E aí, qual que é a nossa resposta aqui? O casamento entre Márcia e João não é possível, em razão do impedimento do Código Civil. Já respondi anteriormente, mas pode reforçar aqui. Assim, o casamento em questão é nulo. É nulo, conforme o artigo 1548 do Código Civil. Nesse caso, o artigo 1549 poderá decretar a decretação da nulidade por meio de ação declaratória de nulidade, promovida por qualquer interessado. Então, qualquer interessado, mais o Ministério Público, tá? Cabe mencionar que a sentença que decreta a nulidade do casamento retroagirá à data de sua celebração. E aí tem o artigo 1563 do Código Civil. Perfeito? Já se viu sogra casar com genro, nora casar com sogro? Tudo isso a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Que tem essa vedação do código. E sempre, pessoal, sempre na prova da OAB segunda fase, sempre cai uma pergunta de família, viu? Questão 2. Lourdes, maior e capaz, é manicure em um modesto salão de beleza. Possui um relacionamento sério com William, empresário do ramo de automóveis. Ocorre que após um ano juntos, Lourdes descobre que está esperando seu primeiro filho. E ao noticiar o fato ao seu namorado, este resiste à ideia e rompe o relacionamento. Em razão de sua situação financeira, não possuindo qualquer plano de saúde ou procura. Como advogado, com base na legislação vigente, responda às seguintes questões. A. Qual demanda judicial poderá ser ajuizada para suportar as despesas dessa gravidez? Qual o prazo para apresentação da contestação? B. Quem deve figurar no polo ativo e passivo da ação? Justifique. C. O que compreende o auxílio que deve ser fornecido pelo suposto pai? Então vamos voltar lá. Opa. Então Lourdes possui um relacionamento sério, né, com William. Tem um ano juntos, está esperando o primeiro filho. E ele rompe o relacionamento. Em razão dessa situação, não possuindo sequer plano de saúde. Então vamos lá. Qual demanda judicial poderá ser ajuizada para suportar as despesas dessa gravidez? Qual o prazo para apresentação da contestação? Vamos lá. Qual é o tema? Nosso tema é... Vou colocar aqui ação, né? E mais prazo, né? Prazo processual. Prazo. É uma questão processual ou material? Esse caso aqui é processual. Relação civil ou consumo? Civil. Tem legislação especial?
Sim. E aonde eu vou pesquisar isso? Aqui, pessoal, a gente vai procurar na Lei 11.804 de 2008, que fala sobre, e aqui já vou até falar da resposta, qual que é a ação? Ação de alimentos gravídicos. E o réu citado poderá ter a resposta no prazo de, o prazo dele é de 5 dias, conforme o artigo 7 da lei. Pessoal, lá no primeiro bloco que eu corrigi, eu coloquei que lá no seu VAD, logo no começo, quando tem a parte de civil e processo civil, lá tem uma lista de leis, né, que estão lá na parte de trás do seu VAD, e lá consta essa lei aqui, tá? Quem deve figurar no polo passivo, ativo e passivo da ação? Pessoal, eu vou pular aquela parte das questões, porque é idêntico aqui, e como já está no nosso último bloco de correção, vocês já estão, né, careca de fazer. Então vamos lá, vou direto para a resposta. O titular da ação, da pretensão, é a mulher. Tá? É a mulher. Artigo 1º da Lei 11.804 de 2008. Aqui. Com direito próprio para exigir a coparticipação do suposto pai nas despesas. Aqui está falando de alimento gravídico. O nascituro terá direito à pretensão alimentar por conversão dos alimentos gravídicos em alimentos, né? Então, e aí o nascituro só vai ser titular após o nascimento. O polo passivo poderá ser ocupado pelo pai, desde que o juiz esteja convencido dos indícios de paternidade. Então, isso aqui é interessante também, ó. Aqui a gente tem que mencionar também o artigo 6º, no seu parágrafo único. E o caput também. Perfeito? Vamos para a letra C. O que compreende o auxílio que deve ser fornecido pelo suposto pai? Tá? A Lei de Alimentos Gravídicos procura proporcionar à mãe um legítimo auxílio à maternidade, representado por uma contribuição proporcional a ser imposta ao suposto pai, sob a forma de participação nas despesas adicionais no período de gravidez, e que sejam dela decorrentes da concepção ao parto, inclusive referente à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internação, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis. A juízo do médico e outras, o que o juiz considerar. Então aqui, ó, o fundamento disso aqui é o artigo 2º, tá, da lei lá, mencionada, 11.804 de 2008. Por quê, pessoal? Se alimentos gravídicos, então o suposto pai tem que participar, né, dessas despesas complementares, né, que gera quando a gente tem um filho. Aqui é importante. Questão 3. Juliano foi casado com Aparecida. Porém, diante da impossibilidade da convivência conjugal, optaram pelo divórcio. Aparecida, desde o casamento, deixou de trabalhar para cuidar da casa. Assim, acordaram que Juliano prestaria alimentos no valor de 3 salários mínimos mensais. Após 2 anos do divórcio, Juliano, verificando o perfil de sua ex-mulher em uma rede social, descobre que Aparecida contraiu um novo matrimônio. Diante da situação hipotética, responda.
Poderia Juliano deixar de pagar os alimentos fundamente? B, na hipótese de o filho do casal completar a maioridade, poderá Juliano, por mera liberalidade, cancelar a prestação alimentar? Bom, pessoal, daqui é uma questão de alimentos, né? Mas eu vou grifar aqui os itens importantes. Tá? Ele foi casado, realizaram um divórcio, e por conta da Aparecida, né, deixar de trabalhar para cuidar da casa, foi acordado uma pensão de 3 salários mínimos. Depois de 2 anos de divórcio, verificando que a sua ex-mulher contraiu novo matrimônio. Vamos lá. Poderia Juliano deixar de pagar os alimentos fundamente? Eu vou fazer aquelas questões de praxe, porque isso aqui já é uma coisa diferente. Qual que é o tema? Alimentos. É uma questão processual ou material? Material. É uma relação civil ou de consumo? Civil. Tem legislação especial? Não. Aonde pesquisar? No Código Civil. E aí, bom, pessoal, qual que é a nossa resposta aqui? Poderia Juliano deixar de pagar os alimentos? Como nós verificamos lá no enunciado, que aliás, o enunciado que eu que formulei, Aparecida divorciou por conta de não trabalhar 3 salários mínimos e que após 2 anos do divórcio, ela tem um novo matrimônio, né? Casou novamente. Então, Juliano pode deixar de pagar os alimentos? Sim. E qual o fundamento? O 1708 do Código Civil, que é possível de deixar de pagar e tem que ingressar com uma ação de exoneração de alimentos. Legal? E vocês também vão ver isso na prática, viu? Tem bastante casos assim. B, na hipótese de o filho do casal completar a maioridade, poderá Juliano, por mera liberalidade, cancelar a prestação alimentar? Pessoal, aquelas questões são as mesmas, né? Que o tema é alimentos, é uma questão processual, aliás, uma questão material, uma relação de civil. Mas a nossa resposta qual que é? O filho completou a maioridade, 18 anos. O pai falou, ele fez 18 anos, parabéns, não vou te pagar mais pensão. Ele pode cancelar automaticamente? Não. E qual que é o fundamento disso? Aqui, pessoal, é a súmula 358 do STJ. Lá no seu VAD, olhando lá nessa parte de alimentos, tem a remissão para essa súmula, tá? E o que o STJ entende? Que o cancelamento da pensão está sujeito à decisão judicial. Então aqui, Juliano deve também entrar com uma ação de exoneração de alimentos também em face do filho, por conta da sua maioridade. Questão 4, nossa última questão. Após grave acidente de carro, o jovem Rubens necessitou de cirurgia de alto risco. Durante a realização da cirurgia, a mãe de Rubens foi informada sobre a necessidade de realização de procedimentos imprescindíveis à sobrevivência de seu filho, não cobertos pela apólice de seu plano de assistência à saúde. Diante da necessidade de adaptação de seu plano de assistência à saúde, a mãe de Rubens assina, no decorrer da cirurgia de seu filho, o aditivo contratual com a empresa de assistência à saúde, Saúde 1000, a qual tinha conhecimento da grave situação de risco de vida de Rubens, cujas prestações eram excessivamente onerosas,
Diante dessa situação, respondam os seguintes questionamentos. A. É possível afirmar que o contrato firmado entre a mãe de Rubens e a empresa Saúde Mil é eivado de vício de consentimento? Caso positivo, qual? B. O negócio jurídico firmado entre a mãe de Rubens e a empresa Saúde Mil poderá ser considerado nulo ou anulável? Qual o prazo para pleitear? Justifique. Vamos lá, pessoal, vamos de novo para o nosso enunciado, né? Isso aqui também já era uma prática muito recorrente, né? Uma prática muito recorrente dos planos de saúde, até de hospitais. Então, necessitou de cirurgia de alto risco. Durante a realização da cirurgia, sua mãe, necessidade de procedimentos imprescindíveis, a sua sobrevivência, não cobertos, realizou um aditivo contratual e a Saúde Mil tinha conhecimento da saúde e que as prestações eram excessivamente onerosas. Então vamos lá. Letra A. É possível afirmar que o contrato firmado entre a mãe de Rubens e a empresa Saúde Mil é eivado de vício de consentimento? Caso positivo, qual que é o vício? Vamos lá. Qual que é o tema? Vício processual, material. Uma relação civil de consumo. Aqui, pessoal, é uma relação de consumo. Tem relação especial? Sim, mas nesse caso a gente vai ver que não está no CDC, né? Porque o CDC não fala desses casos de vício de consentimento, né? Mas sim, qual que é o nosso diploma que fala sobre vício de consentimento? O Código Civil. E nesse caso, é o estado de perigo, que está lá no artigo 156 do Código Civil, primeiro semestre da faculdade, né? Letra B. O negócio jurídico firmado entre a mãe de Rubens e a empresa Saúde Mil poderá ser considerado nulo ou anulável? Qual o prazo para pleitear? Então, pessoal, vamos aqui direto. O negócio jurídico é anulável. Anulável. Pelo estado de perigo que se encontrava Rubens. Aqui o fundamento é 171.3, podendo pleitear anulação do negócio jurídico no prazo de 4 anos. E o artigo e o fundamento é o 478.2 do CPC. Tá bom, pessoal? Então, com isso daqui, nós encerramos a correção. Tá? Espero que vocês tenham ido muito bem, tenham aproveitado o curso. E estamos aqui à sua disposição via CSD para qualquer dúvida. Tá bom? Um forte abraço e até mais.